Um erro que eu vejo muitas pessoas cometerem quando vão falar de varejo aqui, claro, ninguém é obrigado a investir em varejo, né? Tem muitas pessoas que dizem, setor de varejo estou fora e tal, e tudo certo, né? Realmente é um setor muito mais volátil aí na bolsa, né? Que tem histórico de empresas que já quebraram, tudo mais, isso é um fato. Mas a gente não pode colocar tudo numa cesta só, porque na verdade o varejo ele é muito amplo, né? Existem vários segmentos aí dentro do varejo. Então, por exemplo, se você vai pegar aqui uma Magazine Luiza, né? Então, pegando aqui a fotografia aí dos resultados da Magazine Luiza, a gente vê que ela é sim uma empresa bem cíclica, né? Sempre com margens bem apertadas, né? E obviamente em momentos que a situação não está tão boa, então essa margem apertada ela pode acabar se tornando negativa, aí, ou seja, ter um prejuízo, né? Então a gente vê 2022 mesmo, o Magazine Luiza teve um prejuízo aqui, 2015 teve prejuízo, 2012 também. Nos demais anos aí ela teve lucro, né? Embora aí sempre com margens apertadas, como eu falei. Se a gente for pegar aqui 2021, por exemplo, ela teve lucro, ela teve uma receita líquida de 35 bilhões, então quer dizer, ela vendeu aí 35 bilhões para sobrar, né, um lucro líquido de 591 milhões. Então vejam como é apertado realmente, né, um faturamento gigantesco para um lucro pequeno, né, na comparação com o tamanho do faturamento. Mas, por exemplo, né, a Raia Drogasil ela também se enquadra em varejo, né, ela é uma varejista, mas por ela ser aí de medicamentos, né, ela não é cíclica, ela é anticíclica, né, então é o contrário das cíclicas, mesmo sendo do varejo, ela é sim uma companhia anticíclica, né, ela tem margem apertada, porque setor farmacêutico, né, redes de farmácias é assim mesmo, tem muita interferência do governo, né, muita regulação, é um mercado altamente regulado, então tudo isso aí faz com que essas margens elas sejam realmente apertadas, mas por exemplo, se a gente for ver aqui no histórico, né, no Fundamentei, a gente tem resultados desde 95 e a companhia nunca teve prejuízo, nunca registrou prejuízo, né? Então quer dizer, sempre lucro, né? A partir ali de 2015, principalmente, aí o ROI dela começou a aumentar também mais aí com consistência, né? Mas a gente vê que é uma varejista totalmente anticíclica, né? Então isso aqui é algo que a gente tem que observar. E como bônus aqui nesse trecho que eu estou falando, eu peguei esse gráfico do Scanner Pro, do Scanner da Bolsa, eu gosto muito desse gráfico, eu faço vários materiais aqui, muito conteúdo aqui no canal com base nesse gráfico. A gente pode ver então, cada barra azul aqui representa o tamanho do patrimônio líquido da companhia em cada trimestre. E a linha vermelha ela vai mostrar a cotação média da ação naquele trimestre. Vocês podem ver que no longo prazo, a cotação ela acaba seguindo aí o crescimento ou então a queda do patrimônio líquido, isso acaba acontecendo. Então, por exemplo, terceiro trimestre de 2014, a gente vê que a barra azul estava lá no alto e a cotação média ficou lá embaixo, tinha um descasamento. E somente lá por volta aí de uns 3 anos depois, terceiro trimestre de 17, que o mercado começou a valorizar mais aí a Raia Drogasil e esse gráfico ele ficou mais próximo, então, né, a cotação média da barra do patrimônio líquido. Então a gente vê que isso aqui acaba acontecendo no longo prazo, né? No longo prazo a cotação ela vai seguir os lucros, né? E também, consequentemente, o crescimento do patrimônio líquido, porque se a empresa dá lucro aí de forma consistente ano após ano, ela também tem a tendência de aumentar o seu patrimônio líquido. Então é isso que a gente acaba vendo, né? E aqui a Raia Drogasil, justamente por ser anticíclica, a gente vê que gráfico bonito que ela tem aqui, né? Um crescimento aí do patrimônio líquido, todo trimestre crescendo um pouquinho o patrimônio líquido e aí no longo prazo um crescimento muito grande, né? Saindo lá quarto trimestre de 2011 de um patrimônio líquido de 2,2 bi para um patrimônio líquido agora de 5,34 bi, né? Então mais que dobrou aí.